Olá, amigos do canal de Olhos Bem Abertos. Sou a Anísia Ontem e novamente estamos aqui unidos com o mesmo objetivo desse aprendizado maravilhoso que o Evangelho do Cristo nos traz. Como eu sempre falo, eu estou vindo numa sequência para que haja, o entrelaçamento de uma passagem para outra, porque é tudo muito bem colocadinho, muito bem ordenado a ordem do evangelho que eu estou aqui. O evangelho que eu estou lendo é de Mateus. Nós sabemos que Jesus ele trouxe uma mensagem ainda que nós estamos absorvendo lentamente. Talvez demore um pouquinho mais para nós entendermos isso com profundidade. Jesus, ele se dizia estrangeiro. Realmente, ele era estrangeiro porque ele não era nativo da nossa humanidade. Ele não era, digamos assim, oriundo do nosso planeta. Então, ele veio de outro lugar. Alguns, ou uma grande maioria dos nossos irmãos em humanidade, os que acreditam em Jesus, acham que ele veio diretamente do esplendor do paraíso. Outros não cogitam isso. Outros acham que ele veio de um outro mundo, onde ele fez todo o seu processo evolutivo, angariou todas as suas virtudes, enfim, se preparou de alguma forma para estar diante desse governo, desse planeta chamado Terra. E Jesus realmente, ele confirma que ele é um estrangeiro. Então, se nós olharmos em Mateus 17, 24 ao 27, nós vamos entender isso com mais clareza. Quando nós tiramos o cisco dos nossos olhos, quando nós começamos a enxergar além da caixinha onde nós somos colocados ou fomos colocados de forma involuntária, e agora nessa altura do campeonato, muitas vezes nós não queremos sair dessa caixinha. Então, voluntariamente, nós nos prendemos a essa caixinha. E tudo isso que eu trago a respeito de Jesus é justamente para que cada um de vocês que me acompanham, que carinhosamente me seguem, e aproveitando, peço para deixar o like, o comentário e compartilhe o vídeo. Então, vocês que me seguem, vocês estão percebendo que eu estou ampliando um pouquinho mais a visão do nosso Mestre Jesus, sobre o que ele quis dizer. E hoje eu achei muito interessante esse nosso bate-papo, quando Jesus ele chega em Cafarnaum. Cafarnaum ficava lá no norte de Israel, ali perto, na Galileia, perto da Galileia. Inclusive, Cafarnaum era a terra do apóstolo Pedro. E aproximaram-se de Pedro, eles não chegaram para Jesus, mas aproximaram-se de Pedro aqueles que cobravam as didracmas, que era a moeda que estava ali naquele momento, que tinha as dracmas e as didracmas. E disseram para Pedro, aqueles cobradores de impostos: o vosso mestre não paga imposto? E aí Pedro disse, sim, ele paga sim. E saiu, ele paga e saiu. E quando eles entraram em casa, Jesus olhou para Pedro e perguntou: o que te parece, Simão? Que Jesus chamava na intimidade Pedro de Simão. O que te parece, Simão? De quem cobram os reis da terra os tributos? Ou o censo? Dos seus filhos ou dos estrangeiros? Aí Pedro disse: dos estrangeiros. Então Jesus responde assim: logo estão livres os filhos.
Logo, estão livres os filhos, mas para que nós não os escandalizemos, vai ao mar, lança o anzol, tira o primeiro peixe que subir e, abrindo a boca, encontrarás um estáter, que seria o dobro de dracma, e dá-o por mim e por ti. Então, aqui Jesus mostra, né, que os reis cobram impostos dos alheios. Então, logo, Jesus tinha que pagar esse imposto porque ele era estrangeiro. Ou na tradução, em muitas traduções está escrito alheio. Mas, então, Pedro vai e realmente paga o imposto. Então, evidentemente que Jesus, ele se revela a cada passagem do Evangelho, ele fala um pouco sobre a sua natureza, a sua procedência. E aí, no passo seguinte, já no capítulo 18, naquela mesma hora em que ele estava ali, que ele já tinha pago o imposto, o tributo, chegaram os discípulos ao pé de Jesus e perguntaram para ele: Mestre, quem é o maior no reino dos céus? E aí Jesus então chama um menino. E aí ele diz que, na verdade, aquele que não se convertesse na inocência de um menino, não entraria de forma alguma no reino dos céus. Então, isso aqui é bom uma elucidação maior. Quando Jesus está fazendo isso, ele tá usando a figura do menino, ele tá falando do ser humano da terra, que perto dos estrangeiros, daqueles que já vinham de uma cultura diferente, onde eles já tinham angariado conhecimento, já tinham muito mais visão, inclusive consciencial, do que o ser humano da terra. Então, Jesus está falando exatamente isso. Ele pega, então, um menino, que significa ou representa o ser humano da terra. Então, Jesus diz assim: aquele que não se tornar simples como esse menino, portanto, aquele que se tornar simples como esse menino, tal, né, vai entrar no reino dos céus. O reino dos céus não é o lugar aonde vão aquelas pessoas extremamente bondosas, aqueles que não cometem pecados, aqueles que estão dentro de templos fazendo e servindo, enfim, não é isso. O reino dos céus, na verdade, é o conhecimento daquilo que nós estamos realizando aqui e por que nós estamos aqui, porque esse mundo nos abriga, muitas vezes de uma forma muito conflitante, onde nós vamos aprendendo a superar todas as dificuldades, as nossas dores, enfim, os nossos pesares. Então, esse é o menino que está aprendendo, ou seja, a raça humana está aprendendo, desenvolvendo os seus potenciais para algo muito maior, muito expandido, que aí é o reino dos céus, porque o reino dos céus é o universo. E lembrando sempre que a Terra, ela está onde? Ela faz parte desse universo. Por menor que seja, né, com o tamanho de uma ervilha, comparado a tantos outros mundos, então nós sabemos que a Terra tem um patrimônio muito importante, que é a sua população de espíritos. Então Jesus falou, então, e qualquer que receber em meu nome um desses meninos, a mim recebe. Então, Jesus está colocando isso para aqueles que tinham uma graduação maior, aqueles que também, assim como ele, já tinham um conhecimento, já tinham uma elaboração diferente do homem da terra. Mas aí Jesus fala, mas qualquer que escandalizar
um desses pequeninos que creem em mim, melhor lhe fora que lhe pendurasse ao pescoço uma pedra muito grande e jogasse nas profundezas do mar. Aqui, então, Jesus está mandando um recado direto para aqueles que, de alguma forma, há 10.000 anos atrás, corromperam a mentalidade humana, nos tornando escravos dessa fantasia, dessa ilusão. Então, é uma história muito importante isso para a gente entender. Eu entrarei em mais detalhes no decorrer do tempo, porque mais para frente eu falarei sobre como surgiu essa nossa escravidão e quais foram os mecanismos. Então, Jesus diz: qualquer que escandalizar significa corromper, significa, vamos dizer assim, é uma palavra muito pesada, mas significa tirar da conduta moral e ética. E lógico que Jesus também sabia que poucos iriam aceitá-lo na essência do Messias, daquele que é o nosso líder governamental da terra. Então, Jesus sabia que poucos seriam. Se nós analisarmos a população da terra, realmente, poucos. E com o decorrer do tempo, essa quantidade ela começa também a ter uma decrescência por conta exatamente daquilo que Jesus vai falar mais na frente, né? Que será que é ele? Será que não é ele? Assim como os fariseus, que viviam importunando Jesus para saber se ele era o Messias ou não. E aí Jesus fala uma coisa muito importante também, lógico que serve para nós, seres híbridos da Terra. Ele diz, ai do mundo por causa dos escândalos, mas é necessário que eles venham, mas ai daqueles por onde eles vêm. Então, eles colocam uma responsabilidade muito grande em cima de toda essa questão de ilusão ou condução errada que muitos se arrojam e levam a humanidade a um poço terrível, né? Um abismo. Então, vai ter que se haver com o próprio Jesus. Por quê? Os escândalos vão surgir, e surgem o tempo todo. E agora, nesses nossos dias, esses escândalos, eles tendem a se expandir cada vez mais. Mas é necessário que eles venham, mas ai daqueles por onde eles vêm. Isso pensando no macro. Agora, se nós pensarmos no micro, partindo de nós também devemos ter muito cuidado com os escândalos, porque eles são necessários. Eles são necessários por quê? Para mostrar realmente a face daquele que usa uma máscara, mas que por trás daquela máscara esconde uma fisionomia, às vezes, muito feia. Então, nós devemos também colocar isso na nossa posição diária, no nosso cotidiano, porque nós temos que ter a autenticidade. Então, nós devemos tomar cuidado para que escândalos não partam de nós. E muitas vezes esses escândalos estão exatamente ligados no nosso semelhante, que faz parte de todo esse sistema onde nós somos cooptados para fazer essa corrente, ou então essa atmosfera, ou, enfim, girar esse planeta de uma forma muito penosa. Então, hoje nós percebemos que cada país tem uma bandeira, cada bandeira se acha mais importante que o outro, e a humanidade, então, se dividiu demais. Mas nós somos todos irmãos, nós temos a mesma condição filial, que é o nosso Pai Criador. E aí, Jesus, então, ele veio falando isso
para aqueles que são os condutores, que ele chamou anteriormente de condutores cegos. Então, ele diz que, para não haver escândalo, se a tua mão ou teu pé te escandalizar, corta-o e atira-o fora. É melhor entrar na vida coxo ou aleijado do que tendo as duas mãos e os dois pés, mas não serem admitidos num mundo ou numa dimensão onde a consciência é muito mais expandida. Então, é melhor mesmo entrar já desfigurado, porque quando nós achamos que nós estamos enganando, que nós estamos falando palavras doces, meigas, que nós estamos dando grandes orientações espirituais, emocionais, mas nós temos interesses escusos ou nós não temos a autenticidade, então ele diz que era melhor que a gente sofresse uma mutilação, porque na medida em que nós vamos mostrando uma máscara bonita e, na verdade, escondemos a nossa feiura moral, então é melhor mesmo entrar de uma forma verdadeira. Porque tô cego de um olho, eu tô coxo, eu tô mancando. E aí ele fala a mesma coisa, né? Sobre o olho. Se olhar é aquilo que você vai fazer o julgamento. Quando você olha, você vai fazer o julgamento. Então, entrar na realidade da existência do ser humano com um olho só, do que ser deixado para trás. Que aqui a tradução fala fogo do inferno, mas nós sabemos que não é essa a tradução original, porque o fogo do inferno, na verdade, ele estava falando sobre o Geena, e em algumas partes ele fala assim, nas trevas exteriores, que daí tem mais sentido do que fogo do inferno, trevas exteriores, ou seja, vai ser banido para algum lugar que não se sabe. E aí ele continua falando, né? Para que ele pede, não desprezem nenhum desses pequeninos seres da terra, porque eu digo a vocês que os mensageiros nos céus sempre veem a face do meu Pai. Então, os mensageiros veem a face do Pai. Logicamente que são aqueles representantes, aqueles que auxiliam Jesus nessa hercúlea tarefa de trazer à humanidade a consciência, de acordar o ser humano para a vida real. E aí ele continua falando, porque o Filho do Homem veio para salvar o que tinha se perdido. O que se perdeu? Foi exatamente a consciência do ser humano que desviou-se, perdeu o foco e trilhou um caminho onde criou para ele mesmo uma condição de escravidão. Então nós ficamos amarrados nesse mundo material, e nós não visualizamos ou não sentimos a verdadeira vida fora dessa dimensão física. E se nós analisarmos bem, esse mundo, ele é irreal. Então, a partir de uma análise do nosso próprio ser, do nosso próprio corpo, se nós observarmos que quando nasce um bebê, o bebezinho vem ali todo preparadinho, já formado para tudo aquilo que ele vai desenvolver em seu organismo físico. Então, ele já vem ali com todas as suas células preparadas, por exemplo, no caso da reprodução, né, da paternidade, da maternidade. Ele já vem com a sua capacidade cognitiva também, só esperando, né, o aparelho cerebral estar mais completo para ele começar a fazer todas as ligações. Só que com o tempo, e pouco tempo, tudo começa a decair, tudo começa a desandar.
E aí a gente percebe que essa vida física não pode ser real. Porque o que nós precisamos para viver, vamos dizer assim, o essencial para o ser humano é o oxigênio para ele respirar. Só que esse mesmo oxigênio vai matar, porque mata as células, envelhece. Só que o ser humano, ele não morre, porque ele é espírito eterno. Então, é por isso que Jesus fala da responsabilidade daqueles que convertem as criaturas humanas para caminhos que vão levar ao precipício. E por isso que Jesus fala, ele veio para salvar o que tinha se perdido, que é a consciência humana. E aí ele pergunta ainda para os discípulos, o que vos parece? Se algum homem tiver 100 ovelhas e uma delas se desgarrar, não irá ele pelos montes, deixando as 99 seguras no aprisco, ou ali no redil, em busca daquela uma que se perdeu? Então Jesus está falando aqui que qualquer ser humano é muito importante. E que ele está aqui exatamente para isso, para trazer aqueles que se perderam. E aí Jesus fala, e se porventura, quando esse pastor acha a ovelha perdida, ele diz que maior é a alegria que o pastor sente, maior alegria por aquela que ele achou a única, do que as 99 que estão seguras no redil, que não se desgarraram. Assim também não é a vontade do vosso Pai. Ele está falando do nosso Pai, é o Criador de tudo que existe. Ele diz que não quer que nenhum de nós se perca. Olha só que coisa mais linda essa fala de Jesus, né? Nesse momento onde nós começamos a entender a nossa própria importância diante da criação maior. Então, a reflexão da semana, ela tem que ser um pouquinho mais profunda, porque vai nos trazer elucidações importantíssimas no futuro não muito distante. Então, por hoje é só. Agradeço a atenção. Deixe seu like, compartilhe o vídeo, deixe o seu comentário e até a próxima. Até lá!